Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e, desta feita, eu quero tratar do... o assunto é a monarquia britânica, Rei Charles III, e eu convidei o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Economia e Relações Institucionais Internacionais da ES... eu vou começar de novo, vai. Tá muito feio. Errei muito. Isso tudo me acontece. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje o professor Leonardo Trevisan, da área de Economia e Relações Internacionais da ESPM, que nos recebe gentilmente para tratar sobre a monarquia britânica e o Rei Charles III. Obrigado, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Bom, na área de economia, professor, apesar de o senhor não ser economista, as contas da família real tá tudo bem, né? Não tem problema, a rainha morreu, mas tá tudo sob controle, né? Meu caro, é exatamente isso, né? Nós temos aí um problema com a rainha, que é um jeito de olhar essas contas, né? Primeiro, quando nós olhamos para os custos da monarquia, eles são altos, né? Eles alcançam em torno de 145 a 150 milhões de libras ano, né? Que é bastante dinheiro e é uma situação bem cara e formalmente a população britânica se pergunta se deveriam gastar isso. Porém, né, a questão da monarquia não é uma questão isolada, né? A monarquia é como uma marca, a monarquia é como uma empresa, que, aliás, é como eles mesmos se chamam desde os anos 30, a firma, né? A empresa. Né? E essa empresa tem uma marca poderosíssima. Né? Em termos de turismo, ano, há uma percepção, uma conta já realizada por diferentes consultorias, de que a marca da monarquia britânica tem um poder de atração para a Inglaterra capaz de gerar em torno de 1,3 a 1,5 bilhão de libras ano, né? É algo absolutamente... São 10 vezes mais do que ela custa, né? E, portanto, essa primeira conta nós temos que notificar, marcar. A segunda conta é a própria função da monarquia, né? A monarquia é só nós olharmos outros países europeus, nós vamos Era a pergunta que eu ia fazer para o senhor, o papel da rainha dentro da monarquia, inclusive. Pode abordar, por favor. O segundo papel, ainda do ponto de vista da economia, é o papel que a rainha tem a função de conter crises muito graves. Ela tem a função de gerar um fator de estabilidade na monarquia, na sociedade britânica. A monarquia tem esse papel. Esse papel de gerar estabilidade, ele gera também equilíbrio econômico, né? Aquilo que é estável é mais fácil de fazer previsão, mais fácil de fazer investimentos. Não é por outro motivo que a City Londrina guarda até hoje, apesar de todas as dificuldades, um grande papel de ser... Todos os grandes bancos internacionais têm sede na City Londrina, exatamente por esse papel de estabilidade. Custa caro? Custa, mas o retorno que ela traz é muito maior, isso sem dúvida nenhuma. Agora, como é que a rainha, não tendo o papel político, né, o papel executivo da economia, como é que ela pode ajudar nessa estabilidade se ela não interfere em ministérios, no primeiro-ministro e tudo mais? Essa é a pergunta, meu caro. A Inglaterra é um país que conseguiu desenvolver, porque a gente tem que entender que isso tem 800 anos. Isso está lá de trás, em 1215, na Constituição
na Magna Carta britânica, que qualquer um pode ver, antigamente em original, até uns meses atrás tinha um original lá, na Catedral de Salzburgo. Você pode ir lá ver, está lá a Magna Carta. Né? O que essa Magna Carta significava? É a ideia de Estado. Uma coisa é o governo, uma coisa é a política de governo, uma coisa são as lutas políticas, as lutas dos interesses econômicos, a luta dos grupos étnicos, isso é uma situação. Outra situação completamente diferente são os assuntos de Estado. A rainha só cuida dos assuntos de Estado. Em outras palavras, são aqueles assuntos que são perenes para manutenção, eternos, para falar a palavra certa, para a manutenção da ideia de Reino Unido. Então, ela cuida das relações exteriores, ela cuida, de alguma forma, de receber o primeiro-ministro, ela cuida de fazer a transição política na medida necessária do sequência de governos, sem interferir no dia a dia do governo. Ela não faz a luta menor, ela só cuida dos problemas maiores, que é o problema de Estado. É exatamente isto que a rainha Elizabeth II mais se notabilizou, mais. Ela tinha o silêncio dela às vezes falava. É curioso, né? Parece uma contradição, mas não é. Como quando da morte da Lady Di, né? O silêncio dela, o povo ficou bravo pra caramba, né? Exatamente. Ela considerou assim: ela não era mais a princesa, eu não vou me manifestar. Precisou que o jovem, então jovem, né? Primeiro-ministro Tony Blair, cobrasse da rainha alguma manifestação. Né? Aí a rainha atendeu a um pedido do primeiro-ministro, porque ela não considerou aquilo uma ação da família real britânica. Porque nós temos que entender o seguinte: uma coisa são as questões de Estado, outra coisa são as questões da família real britânica, são coisas diferentes. Na família real britânica, ela tem deveres. Este é o ponto. Né? A função dela é a manutenção da família. E ela rainha, agora o rei, cumpre exatamente esse papel. Uma coisa inevitável, gostem ou não, nesses 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth II, as mudanças sociais pós-guerra, né, porque nós tivemos importantes, pelo menos quatro que me recordo aqui, momentos gravíssimos no mundo na questão social, ela foi perfeita e impactante para que a Inglaterra ou o Reino Unido transpusesse muito bem esses momentos. Você lembrou bem. Né? Nós temos que lembrar, de fato, primeiro de tudo, a coroação da Rainha Elizabeth II. Ela, talvez pela idade dela, ela era muito jovem, ela tinha 26 anos, talvez pelas condições do mundo, talvez pelo fato de que ela tivesse acompanhado de perto o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ela não foi uma menina preservada em palácio. Ela tinha 17 anos, ela foi ser mecânica, ela foi ser enfermeira. Ela acompanhou a dura realidade da guerra, Segunda Guerra Mundial. Talvez isso tenha um peso, não sabemos. O fato real é que ela foi coroada aceitando a grande mudança da segunda metade do século XX, a chegada do mundo das comunicações. A primeira coroação de rei, a primeira cena que foi transmitida para toda a Inglaterra em televisão, por televisão, veja bem, nós estamos falando de 1953. Olha, né? Nós estamos falando dessa época. E aqui o Brasil ainda não tinha televisão como nós a conhecemos. Eles transmitiram aquilo no limite da televisão para a Inglaterra e transformaram em filme que foi usado no mundo inteiro. De alguma forma, foi um show, hoje nós chamamos assim, um show de mídia, a mídia possível naquele momento, que transformou relações de poder. Isso é indiscutível. É verdade que a pressão para fazer isso não foi da jovem rainha, foi do seu marido.
né? Foi o príncipe Philip, que tinha uma outra visão de mundo que pressionou para que a coroação fosse transmitida. Porém, a gente precisa lembrar que, passado 20 e tantos anos do seu reinado, em 1976, a rainha Elizabeth foi a primeira dirigente do mundo a emitir um e-mail. É muito curioso isso, né? Ela acompanhava essas modificações do mundo, ela percebia, e toda a família real britânica prestava uma imensa atenção à mídia, ao formato da mídia. Em outras palavras, a marca sabia que era preciso fazer ações de marketing e as fazia todo o tempo, e a rainha as coordenava sem dúvida nenhuma. Inclusive em momentos de baixa popularidade, né? Foi quando, inclusive, surgiu aquela ideia, que não sei se deu muito certo, de transmitir o dia a dia interno do palácio para a população saber o que rolava ali dentro. Mas deu algumas coisas para trás aí naquela história, né? Ah, claro! Mas olha, veja bem, até mesmo os defeitos, até mesmo as dificuldades eram usadas como marketing, porque o grande alvo disso é o nome de um filme famoso de Hollywood, mas é a ideia. Né? A ideia é exatamente essa do marketing, de mostrar a família real como, abre duas imensas aspas, gente como a gente, que erra, que tem problemas, enfim. Tudo isso, meu caro, tem a ver com uma mecânica que é essencial para a gente entender a Casa de Windsor, que é a casa dela, da Rainha Elizabeth. A Casa de Windsor chega ao poder em 1917, quando todos os impérios europeus estão indo por água abaixo. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Sueco, todos, por efeitos da Primeira Guerra Mundial, da grande mudança no mundo da Primeira Guerra Mundial. A Casa, a Casa Real Britânica, que era Coburn, Saxe-Coburn, muda de nome. Percebe que não podia mais ter o nome de uma casa imperial alemã. A Inglaterra estava em guerra com a Alemanha. Eles trocam de nome. E adotam aquilo que é a máxima fundamental sobre qual qualquer ente da Casa Real Britânica sobrevive. Survival. É a ideia de sobrevivência. Todas as outras casas reais desaparecem. A deles ficam, porque a única obrigação deles é sobreviver. É o que exatamente a rainha fez durante 70 anos. O senhor falou da década de 70, do primeiro e-mail da rainha. Logo na década seguinte, a participação importante também na Guerra Fria e no auxílio à derrubada do muro. Muito embora eu acho que a economia da União Soviética foi a que mais propiciou essa derrubada de muro do que qualquer outra coisa. Mas a participação dela e do Papa João Paulo II também foram fundamentais. Fundamentais. A rainha fez um jogo muito importante de comunicar que o fim da era soviética, o fim do mundo comunista, não era um acerto de contas da Segunda Guerra Mundial, era uma vitória da democracia, era a verdadeira vitória da Segunda Guerra Mundial. Foi isto. Né? E todo o papel da rainha de, entre aspas, né, como Papa, entre aspas também, abençoar esse fim do comunismo e principalmente o fim da divisão de Berlim. Nós temos que ter sempre presente que a Alemanha era a grande inimiga da Inglaterra. Né? E a rainha Inglaterra dizendo, não, os alemães têm que se unir, os alemães têm que ser um só. Isso era, de alguma forma, um outro jeito de lidar com relações internacionais. Era dizer, vamos falar deste jeito, dar um grande bom dia à globalização que viria. Né? A rainha percebeu claramente o seu papel de saudar, de impulsionar, de dar vida à globalização. A globalização lhe interessava. A Inglaterra, desde o século XVIII, sempre foi globalizada. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da ESPN, porque estamos tratando de monarquia britânica, a morte da rainha. Professor, antes de entrar um pouco agora na monarquia, eu queria lembrar outros 2 momentos, 3 momentos, na verdade, também que a rainha, diga-se de passagem, foi exemplar. Uma delas foi o Brexit. Um momento dificílimo, e que o ano que vem vai encarar problema com a Escócia, talvez com a Irlanda, e aí, mas eu daqui a pouco eu vou falar disso. O príncipe Andrew, aquela coisa que todo mundo já sabe, sexualizada, e a dissidência do príncipe Harry, o gostosinho, o amadinho da população, vai lá e diz, olha, tchau para vocês. Então, nesses 3 momentos, é bom destacar a participação da rainha também, né? A rainha, vamos dizer desta forma, né? É bem interessante isso. A rainha não brigava com fatos, meu caro. Né? Quando ela se defrontava com um fato, de alguma forma, ela tirava lições dele, né? Por exemplo, o fato do Brexit. A rainha, com muita serenidade, deixou os ingleses saberem que ela não via com bons olhos o Brexit. Mas não interferiu, obviamente. Não, nada disse. Ela comunicou por vias delicadas, né? Que não era bem o que ela faria. A população inglesa aceitou o Brexit, a maioria fez o Brexit, ela cumpriu. Mas, de alguma forma, ela sempre se ofereceu como uma alternativa de negociação. Este é importante. Né? Para os primeiros ministros, recebeu os primeiros ministros, conversou e aconselhou. Né? De alguma forma, os 2 outros episódios a que você se refere, o príncipe Andrew e o príncipe Harry, ela tinha que enfrentar problemas relativos à firma. As 2 tinham acusações pesadas. Uma pessoal, né, essa razão que você levantou, da sexualidade, com questões de abuso. E a segunda era muito, talvez, mais grave, porque tinha a ver com uma situação que na Inglaterra tem muito peso, que é a questão da diversidade étnica. A razão
Mais conhecido como preconceito. Preconceito, né? Porque era um preconceito fortíssimo quanto ao fato de que o príncipe Harry era casado com uma mulher negra, de tendência negra, de claras visões negras, e a sociedade inglesa aceitava perfeitamente e a monarquia recusava. Depois do famoso programa de televisão nos Estados Unidos, em que o príncipe e a então princesa não esconderam que receberam manifestações racistas dentro do Palácio de Buckingham, a rainha, ao contrário de brigar com a realidade, acolheu o chamado. Isso é curioso, né? Ela percebeu que não podia brigar com esta realidade. É claro que nós temos que ponderar que isso tudo aconteceu com uma rainha, vamos usar uma expressão, né, das empresas, uma rainha sênior, né? Ela tinha ela já tinha mais de 90, já tinha visto de tudo, né? É aquela frase muito característica que ela acalmou o jovem Tony Blair. Tony Blair sentou-se, ela viu que o Tony Blair estava muito nervoso, e o Tony Blair falou para ela: a senhora me desculpe, mas para mim é muito difícil estar aqui na sua frente. Ela olhou para ele e falou: pense no contrário. O primeiro cidadão que sentou nessa mesma cadeira, e eu era uma menina, era um senhor chamado Winston Churchill. Imagine meu nervosismo. Simpática, né? De alguma forma acolhedora, né? Ela tinha uma imagem exatamente disso, de uma rainha acolhedora. É claro que fazia parte até da senioridade dela, mas não só, né? Tinham traços pessoais. Isso não significava que ela não cumprisse com os deveres. Alguns deveres eram muito duros. É só pensar na relação com a irmã, por exemplo, Margaret, que ela foi obrigada a proibir a irmã de casar-se com um homem divorciado. Depois, né, o tempo passou e ela foi obrigada a aceitar que o filho, o futuro rei, né, casasse com Camilla Parker. Então, de alguma forma, essas modificações marcaram a mudança que ocorreu no mundo nos últimos 70 anos em que a rainha ocupou a monarquia. Professor, a balança comercial da monarquia britânica, o senhor já disse que ela é extremamente positiva. Quer dizer, mais de 1 bi de libras para 150 de despesa, qualquer matemático faz essa conta. Agora, a Commonwealth, por exemplo, o primeiro-ministro da Austrália não quis tratar desse assunto oportunamente no velório, mas a Escócia já falou que tem países importantíssimos. Primeiro a Escócia, aí depois os grandes, Austrália, Canadá, para tratar desse assunto que foi intratável durante 70 anos. Isso. Qual é o pepino do rei Charles III a essa altura do campeonato? É imenso, né? É imenso. Porque uma coisa era lidar com a simpatia e a senioridade da rainha. Todos olhavam para isso e diziam: vamos esperar. Enquanto a rainha estiver aí, não se toca nesse assunto. Que foi, aliás, o que disse o primeiro-ministro australiano e o primeiro-ministro da Nova Zelândia. Na cerimônia fúnebre, nós não vamos tratar desse assunto. Depois, é uma outra história. A coisa é tão gritante, no meu modo de enxergar, que já aconteceu, não sei se foi Barbados ou Bermudas, né? Barbados. Mas, por exemplo, Moçambique, que é colonização portuguesa, sim, faz parte da Commonwealth e é um pratão cheio para ir embora da Commonwealth com colonizações completamente opostas. É este o problema. Porque, na verdade, né, meu caro, nós temos que entender que são duas realidades paralelas. A rainha representava, enquanto viva, um momento em que a Inglaterra sentava-se na mesa que decidia dos poucos presentes que decidem o futuro do mundo. A Inglaterra não senta mais nessa mesa. Ela não é mais uma potência de primeiríssima linha. Ela não senta ao lado de China e Estados Unidos. É disso que nós estamos falando, né? A Inglaterra perdeu densidade de influência. Sobrou pouco. Sobrou
esse cenário político da Commonwealth. A Brexit, de alguma forma, vai acelerar esse processo. A Casa Real Britânica sabe disso. De algum modo, a rainha Elizabeth morreu no mesmo ano em que os produtores do 007 decidiram matar James Bond. É sintomático, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? De alguma forma, os produtores perceberam que não havia mais sentido de que o mundo fosse salvo por um agente britânico. O mundo estava na mão de Rússia, de União Soviética e Estados Unidos, mas quem salvava o mundo era James Bond. Esta situação, ela traduzia ainda uma vontade, ela traduzia um espectro do mundo anterior à Segunda Guerra Mundial. Isso acabou. Né? Isso tinha sentido com uma rainha que era a última liderança do mundo que tinha vivido a Segunda Guerra Mundial. Olha que fato curioso. Né? Ela era a última. Nenhuma liderança do mundo estava presente, viva e atuante durante a Segunda Guerra. Era só ela. Né? Na verdade, é o fecho de uma era. Na verdade, a morte da rainha representa o fim de um ciclo. Né? As influências e as interferências do mundo herdado diretamente da Segunda Guerra Mundial morreram com Elizabeth II, isso não há dúvida nenhuma. E eu acho que a antipatia do Charles III vai contribuir para isso, a não ser que ele tire a patroa da frente das câmeras e coloque o William à frente dos negócios da conversa, que é o simpatiquinho do povo. Exatamente, não há dúvida nenhuma. Agora, os sinais dados pelo mais importante manifestação que ele fez até agora, que evidentemente é o discurso da proclamação. Foi proclamado o rei e ele faz um discurso. No discurso, ele tocou exatamente nesses dois assuntos que você se refere. Camila Parker é a rainha. Isso nunca tinha acontecido. Isso é pressuposto. Ele falou para dizer, esqueçam Lady Di. Isso é socar goela abaixo, conhecido aqui no goela abaixo. Não há dúvida, no nosso bom português, é socar goela abaixo. Ela é a rainha, assunto cerrado. Segundo, né, que é o fato, este não é um reinado de transição. O rei sou eu. O recado foi muito claro quando ele falou sobre o príncipe Harry. Eu vou trazer de volta o príncipe Harry. Pouco importa a opinião de vocês, eu trago de volta. O recado não era para o príncipe Harry. O recado era para o William. Espere a sua vez. Ele será um reinado, não há um reinado de transição. Não é isso. Ele será um rei pleno. Ele tem isso muita consciência. Com todos os seus limites, com todas as suas irritações particulares, como a trágica situação da caneta demonstrou para o mundo inteiro. Fosse a rainha Elizabeth naquela situação, ela aproveitaria aquilo para fazer uma grande ação de marketing. Olharia a tinta, mexeria com a pessoa que fizesse, cobraria de onde era aquela caneta, faria um comentário muito simpático. Não a atitude que ele tomou quando tudo estava em torno dele, quando todas as atenções estavam no rei. Experiência, de alguma forma, vivência, que talvez o rei Charles III adquire. Vamos ver, a conferir. Na prática, o que nós temos até hoje não é a mesma escola da rainha Elizabeth II. É um outro feitio, talvez um pouco anacrônico para o nosso tempo. Eu quero agradecer, professor Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da ESPM, que trouxe um monte de coisas para a gente, de visões, passado, presente, futuro, da monarquia britânica. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Muito agradecido a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.